Irmãos, tenho dito que falar do Santo Irmão Aldo, para mim é um privilégio, é uma satisfação imensa. Acredito que para os irmãos, da mesma forma, igualmente os senhores coralistas, quando entoam este nome que está gravado para sempre em nossos corações, profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, primeiramente porque nós fomos testemunhas oculares do poder glorioso, miraculoso de Deus exercido no nosso meio, através do ministério do Santo Irmão Aldo. Em segundo lugar, porque tivemos a honra e o privilégio de aprender, não de homens, mas aprender de Deus por meio de um profeta, por meio de alguém que não apenas falou com palavras bonitas, com discursos eloquentes, com palavras persuasivas, mas mostrou através da sua vida o exemplo, o modelo de um verdadeiro filho de Deus, e que nós precisamos seguir, precisamos ver ele como modelo de santidade, de resiliência. Irmãos, quando as lutas surgem, como o Santo Irmão Aldo manejava essas lutas, essas dificuldades, dizendo: tenham fé, tenham coragem, tenham ânimo. Este foi o maior legado que ele deixou. Haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haveria um só rebanho, e pastoreando este rebanho, a presença de um único pastor. O nosso Santo Irmão Aldo fez parte da promessa do Divino Mestre. Sem ele, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Avó, pois foi ele, Irmão Aldo, quem revelou ao nosso Bispo Eurico, para ensinar o nosso povo que ela, após ter subido aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme registrado no livro de São João. Assim sendo, sem o Santo Irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus, através da Santa Avó, visto que ela iria usar o nosso Irmão Aldo para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa, que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem dos céus. Há um ensino nas Sagradas Escrituras que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus, sem profecias, se corrompe. Pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltram no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelo erro e pelo pecado. Esta igreja apostólica, ela nasceu dos céus, graças ao ministério da avó e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo o pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Avó deixou o seu corpo, todos daquela época se lembram muito bem da angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a avó, sem o seu sábio governo, o que seria de nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a igreja. Mas no terceiro dia em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Avó, junto com a Virgem Maria, apareceu para o nosso Irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuariam a nos dirigir através do ministério dele, Santo Irmão Aldo. Todos podem perceber o valor do ministério dele, que nos dirigiu durante 44 anos, e sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou, no conhecimento da doutrina, pois nem tudo, pelo menos até aquela época, havia sido revelado à igreja, e também na disciplina que honra a nossa igreja, e que a torna de uma moral elevada e também santificada. Com as mensagens dos céus que a Santa Avó nos deu, através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada a ele para nos dirigir, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande. E o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país e também no exterior. Graças à grande vitória dela, Santa Avó, como Espírito Consolador, e também a dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo, dedicada pelo povo e por esta igreja.
Outro fato importante no ministério dele é a unidade da igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato importante que realizou junto com ela, com a Santa Avó, foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo, e que estavam até mesmo desenganados, abençoando o trabalho dos irmãos, dos ouvintes do programa Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo a todo instante. Notem estas palavras: cada apostólico, pense o Senhor, a Senhora, vocês, cada um de nós temos a prova dentro de nós, guardado aqui, de como fomos abençoados por nosso santo irmão Aldo. Foram muitas bênçãos, foram inumeráveis e incontáveis graças, que nos dão muito gozo, muita paz e alegria. Logicamente, irmãos, se nós soubermos ser gratos. Por isso é que hoje no céu é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa de Jesus, revelada aos seus discípulos, de que haveria um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o coração em nosso santo irmão Aldo, e saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Avó, da Virgem Maria, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos, e que juntos com este poder lutam para levar nossa igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção, e nunca se esqueçam da luta incansável que ele teve, que ele travou aqui na terra, em favor de nossa igreja. A Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosíssima do santo irmão Aldo. Irmãos, está aí esta mensagem muito oportuna, muito completa para nós, falando a respeito do nosso querido profeta irmão Aldo. Irmãos, nós estamos nos aproximando de uma data que para nós tem um significado muito especial, muito grande, que é o dia 5 de maio. Dia 5 de maio nós comemoramos, através de hinos, de louvor, de adoração, a coroação do nosso querido profeta santo irmão Aldo, o qual recebeu de Deus, como outros santos receberam no passado, a missão de formar um povo, mas de formar um povo diferente, um povo especial, um povo que tivesse um conhecimento diferenciado das coisas dos céus. Jesus, em sua doutrina, se referindo a um determinado povo, ele disse, talvez em outras palavras, mas com esse significado, que para aquele povo era dado conhecer, não como alguns, a quem não era dada a oportunidade, mas para eles sim, para eles que era dada a oportunidade de conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a vontade de Deus de uma maneira mais completa. Então para aquele povo, certamente Deus exigiria mais deles. Irmãos, da mesma forma é a nossa igreja. Jesus nosso Senhor, como os irmãos sabem e conhecem, antes de encerrar o seu ministério, um ministério de apenas 3 anos, pregando, ele fez importantes promessas aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, os quais muitos tomaram nota e depois testificaram aquilo que ouviram e aquilo que viram de Jesus, qual nós chamamos hoje de Novo Testamento. E uma dessas promessas de Jesus, a qual ele fez de uma forma muito clara, foi a respeito da vinda do Espírito Consolador. Um Espírito semelhante ao dele, Jesus, portanto perfeito, um Espírito que falaria somente a verdade, um Espírito que dirigiria um povo da mesma forma como ele, Jesus, dirigiu, e que este Espírito falaria em nome dele, Jesus. Faria obras, faria milagres iguais ao deles e até mesmo maiores, porque era um Espírito que iria contar com toda a graça, com todo o poder, com todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. Por esta razão faria também grandes milagres.
Segunda promessa de Jesus, ainda registrada em seu testamento, era a respeito de um povo. Ele disse que nos tempos do fim, nos tempos vindouros, haveria um só rebanho, isto é, um só povo, uma só doutrina, uma só fé, um só batismo, isto é, a unidade espiritual. E pastoreando este povo, a presença de um único pastor. Não eram 2, não eram 3, não eram 5, a presença de um único pastor. Promessa esta, irmãos, cumprida categoricamente na Igreja Apostólica, através do ministério do Santo Irmão Aldo. Irmãos, e nós estamos falando de algo que nós vimos, como está no boletim, cada um de nós, os mais jovens até os de mais idade, possuem dentro do seu coração, dentro do seu espírito, algumas lembranças de bênçãos, de milagres que receberam do Santo Irmão Aldo. Quantas vezes cantamos, inclusive eu quando era do coral aqui cantei, seu santo nome está gravado em nosso coração, para sempre. Mas por que que com o passar do tempo, com o passar dos anos, alguns ou algumas se esquecem deste nome, se esquecem dos seus ensinos, se esquecem de tudo aquilo que ele nos ensinou, dos seus conselhos, se esquecem até mesmo das verdades mais elementares que aprenderam quando ainda jovens, quando ainda crianças, no seio da igreja. Por quê, irmãos? Muitas vezes eu fico pensando, em particular, que às vezes a gente não consegue compreender muito bem. O ser humano, logicamente que não todos, mas o ser humano ele tem uma tendência muito grande ao esquecimento. Muitas vezes, como disse, com as facilidades da vida, muitas vezes com os prazeres do mundo, com as regalias, com uma vida boa de um jovem, cheio de saúde, cheio de inteligência, com uma família perfeita, com filhos perfeitos, com saúde, muitas vezes se esquece um pouquinho de Deus. Deixam em segundo plano a igreja, deixam em segundo plano as verdades, como eu disse, elementares que aprenderam aqui quando pequenos, quando crianças. E muitas vezes o tempo passa, quando vê, já estão adultos, já têm os filhos, já têm a família formada, então já estão até mesmo idosos, e daí olham para trás e, puxa vida, parece que eu não tomei o melhor caminho. Hoje eu vejo os meus filhos, que são jovens, parece que não muito bem, às vezes até mesmo bem na vida, posicionado materialmente, mas vejo que não conseguem administrar um lar, não conseguem administrar uma casa, não têm uma moral no conversar, no falar, vivem de qualquer jeito, casam hoje, se separam depois, casam de novo, se separam, e assim vão, e os filhos ficam longe dos pais. Puxa vida, eu tive a oportunidade de casar-me na igreja, no altar, ouvir tantas palavras belas, aprender uma mensagem dos céus que nos foi dada pelo nosso irmão Aldo, mas eu vejo que talvez eu não valorizei estes ensinos, eu não valorizei estes santos de Deus que estiveram à minha disposição, e eu vejo que eu fracassei, eu vejo que não tenho condição mais de buscar a minha família, de buscar muitas vezes os meus filhos, e muitas vezes não foi por falha apenas deles, mas uma falha que partiu de mim. Irmãos, este balanço não é legal nós fazermos no final da vida. O balanço que nós precisamos fazer quando já idosos, ou quando já estivermos numa fase de mais estabilidade com relação à nossa vida, nós precisamos olhar e fazer um balanço positivo, como muitos santos fizeram, como o amado apóstolo São Paulo fez, olhando para trás e dizendo: olha, eu combati o bom combate, eu não neguei a minha fé, eu trabalhei duro, eu viajei, eu me esforcei, eu dediquei os anos da minha vida depois da minha conversão em favor da igreja do Senhor. Então agora eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que no céu me está reservado o galardão. Olha o balanço do Santo Irmão Aldo que ele fez, olhar e dizer: foram 44 anos de muitas lutas, mas também de grandes vitórias. Mas hoje eu vejo, a minha igreja está preparada, irmãos. Olha que balanço de um verdadeiro filho de Deus, de um servo de Deus. Dizer: olha, eu deixei a minha igreja preparada.
Eu deixei o meu povo ensinado. Agora, apenas continuem, sigam em frente. Irmãos, que balanço maravilhoso que o santo irmão Aldo deixou. Então, irmãos, são por essas razões que nós temos um carinho muito especial. Talvez o senhor, a senhora, você jovem, que estejam nos visitando, ou pela primeira ou pelas primeiras vezes. Talvez você, internauta, talvez você não conhece na profundidade o ministério que este servo de Deus exerceu, não na vida de 1, 2, 3, de uma centena, mas de milhares de irmãos apostólicos. Então talvez vocês não conseguem ainda mensurar este carinho que nós temos por ele, mas certamente se buscarem em Deus esta compreensão, vocês irão entender. Este carinho que nós temos se deve ao fato de que ele, santo irmão Aldo, nos devolveu a dignidade de filho de Deus. Nos deu todo o conhecimento que nós temos a respeito dos céus e também a respeito das verdades, da doutrina, da disciplina de Deus, para que nós possamos ser participantes de todo este poder. Irmãos, apenas para finalizar esta explanação breve, eu gostaria de compartilhar, irmãos, algumas frases do santo irmão Aldo. Sempre que tenho a oportunidade de fazer alguma mensagem, alguma reflexão a respeito do ministério dele, eu gosto de compartilhar algumas frases. Por quê? Porque foram frases, irmãos, que foram ditas a alguma pessoa individual, ou a alguns casais, ou a um grupo de pastores, enfim. Às vezes eram ensinamentos feitos através de um diálogo, de uma conversa, e que nós temos registrado em algumas mensagens de minutos de reflexão, e também de quando em quando alguns pastores compartilham com os irmãos. E aqui eu separei algumas frases do santo irmão Aldo. Eu apenas lerei, farei brevíssimos comentários e deixarei para os irmãos pensarem sobre elas, para os irmãos refletirem na profundidade. Muitas vezes as palavras que nós ouvimos, ou que ouvimos já talvez há alguns anos, talvez, irmãos, a gente não, quando ouve, não para pensar, às vezes não consegue extrair de uma palavra, de uma mensagem, aquilo que ela tem para nos passar. E então, com o passar do tempo, com o passar dos anos, muitas vezes, como alguns dizem, a ficha cai. Então a gente percebe, olha, era isto e eu não percebi. Então, em certa ocasião, o nosso santo irmão Aldo disse, isto através de um boletim. Então nós temos este boletim em nossos arquivos. Certa ocasião, o santo irmão Aldo disse assim: nós estamos no tempo de creia quem quiser e salve-se quem puder. Por que creia quem quiser, irmãos? Porque a palavra é lançada, os ensinos são dirigidos, o coral canta, a palavra é ensinada. Então é preciso querer crer. Creia quem quiser, são obrigados. Agora salve-se quem puder. Por que não o santo irmão Aldo disse salve-se quem quiser? Porque todos querem ser salvos, todos nós, todos os seres humanos. Mas o santo irmão Aldo diz creia quem quiser e salve-se quem puder. Isso é, quem tiver qualidades espirituais para obter a salvação. Outra ocasião, ainda por meio de boletim, o santo irmão Aldo, depois de dar vários conselhos aos irmãos e às irmãs, ele disse assim: quem avisa, amigo é. Quantas vezes o santo irmão Aldo avisou? Quantas vezes falou? E quando não ouvidos por muitos, quando não dado crédito, depois de um tempo, o arrependimento veio. Outra frase que o santo irmão Aldo disse, também através de boletim: quem andar com os pés em dois barcos, a queda é infalível. Irmãos, esta frase para mim ela tem um significado muito grande. Por quê, irmãos? Porque é algo que a gente vê, é algo que nós podemos contemplar nos dias presentes. Pessoas, irmãos nossos que nós estimamos, que nós amamos, que nós queremos bem, que muitas vezes vai longos anos indecisos, como o santo irmão Aldo disse, com um pé num barco, com um pé em outro. E depois, passado algum tempo, estes barcos ficam equidistantes um do outro, e a pessoa não tem estrutura para se firmar, então ele vai naufragar.
Quarta frase do santo irmão Aldo. Esta ele falou a um grupo de irmãos, a um grupo de pastores. Quando o irmão Aldo passou por algumas lutas, por algumas perseguições, e também, logicamente, nós, como membros da igreja, como membros do ministério, também passamos. E então ficamos, de uma maneira ou outra, tristes, irmãos, em virtude de todas as situações. Mas o santo irmão Aldo, com uma palavra de alento e de carinho, ele disse assim: o tempo mostrará as verdades e as mentiras. O tempo mostrará as verdades e as mentiras. Irmãos, muitas vezes, se nós queremos resolver a nossa vida, resolver muitas vezes uma relação, nós precisamos esperar o tempo necessário. Não podemos agir, irmãos, de forma instantânea, de forma explosiva. Precisamos aguardar, que muitas vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. A hora de Deus não é a nossa hora. Então é necessário que haja um tempo. O tempo por si só se encarrega de mostrar as verdades e as mentiras. Quinta frase, irmãos. Certa ocasião, o santo irmão Aldo, aconselhando um jovem casal, que eram ainda à época noivos. Então foram lá pedir alguma orientação do santo irmão Aldo, tanto o noivo quanto a noiva, e então ele olha para aquele casal e diz: olha, é para casar, hein? Mas não é para separar. Conselho aos casais, conselho às famílias: olha, é para casar, hein? Mas não é para separar, não. Outra ocasião, um jovem, passando por algumas dificuldades, não conseguindo lidar muito bem com os problemas da vida, ele foi até a sede de nossa igreja e marcou um horário para conversar com o santo irmão Aldo. Então, depois de algumas conversas, o santo irmão Aldo disse para ele: olha, cuidado, meu filho, você está brincando com fogo. Tome cuidado. Então este jovem, ele procurou corrigir, viu onde estava o problema grave, então buscou solucionar isso. Depois de uma chamada de atenção, com carinho de pai, mas uma chamada de atenção do santo irmão Aldo. Irmãos, e por fim, eu gostaria de compartilhar uma frase do santo irmão Aldo, para nós encerrar a reunião, quando ele disse assim, enviando-nos uma palavra de conforto e de carinho. Ele diz: olha, eu preciso de um povo forte, um povo destemido, um povo corajoso e decidido a vencer. Irmãos, que palavras de incentivo do santo irmão Aldo. Eu quero um povo forte, eu não quero um povo medroso, não. Eu quero um povo destemido. Eu quero um povo que tenha coragem, que não tenha medo das dificuldades. E eu quero um povo que seja decidido a vencer, que tenha por meta vencer, que não fique olhando para um, para outro, ou dando ouvido para alguém que fala mal da igreja, dando ouvido para quem quer muitas vezes nos persuadir a desistirmos do trabalho, do nosso ministério. Não, eu quero um povo que seja decidido a vencer, que traga essa decisão dentro do seu coração. É este povo que eu tenho o privilégio de ajudar, que eu tenho o privilégio de abençoar. Irmãos, eram estas as palavras, as frases que o nosso santo irmão Aldo disse, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que estas frases e que este nome, santo irmão Aldo, esteja gravado para sempre em nosso coração, para que nós não nos esqueçamos daquilo que vimos, para que nós não percamos o rumo da trajetória, que é o reino dos céus, sempre segurando as mãos firmes, mãos poderosas, do nosso querido e santo irmão Aldo. Amém.